vamos começar então agora a nossa aula 3 da primeira semana, totalizando aí 4 aulas, hein, cara? Então, 3, depois 4, toma um cafezinho, dá aquela relaxada até você pegar o ritmo, daqui a pouco você tá tirando 4 aulas de letra, cara, de letra. Tópico dessa aula, cara, queda livre e composição de movimentos, envolvendo um pouquinho de vetores. O que acontece? Não tem incidência, cara, repetitiva, várias questões de vetores, é sempre contextualizada em cinemática vetorial e principalmente composição de movimentos. Então, como a gente está fazendo uma revisão Enem em 10 semanas, eu não estou dando o conteúdo naqueles quadradinhos, eu estou buscando os conteúdos que mais caem no Enem para ficar viável, para que você estude de maneira eficiente em 10 semanas. Essa é a nossa brincadeira. Enem em 10 semanas, cara. Olha só. Queda livre, bicho. Primeira técnica, primeiras características da queda livre. Desprezando a resistência do ar, o tempo de queda não depende da massa. Isso deu muita briga, hein, cara? O Aristóteles falava, queda livre depende da massa. O mais pesado chega ao chão primeiro, porque ele é atraído com mais força. Aristóteles é de antes de Cristo, né, cara? Ali meados perto dos anos 300 antes de Cristo. O Galileu, muito tempo depois, ali nos anos 1600, mostra que a queda não depende da massa. Conta a história aqui da Torre de Pisa. Migué, né, cara? Ninguém sabe se isso é verdade. Na verdade, isso parece ser um migué. Que ele da Torre de Pisa soltava esferas pesadonas e bolinhas mais leves de chumbo e elas caíam juntas ou com um tempo desprezível entre elas no solo. Então a queda não depende da massa. O objeto mais leve e o objeto mais pesado caem juntos. Vou mostrar um trechinho de um vídeo para vocês. Dá uma olhadinha. Isso daí que foi numa câmara de vácuo gigante e os caras fizeram então essa experiência imitando lá a ideia da experiência do Galileu. Fizeram com uma pena e uma pedra ou uma bola bem pesadona. Assiste aí. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCV 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, cameras on, 2, 1, release. Exactly. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. You're back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that. Legal o videozinho, né, cara? Quem tem equipamento é outra coisa, né, meu? O tamanho da câmara a vácuo dos caras, bicho. Então, já tá provado, hein, cara? Queda livre não depende da massa. O Enem já perguntou isso algumas vezes. Queda livre é um M e o V. Sim, por isso que as questões de M e o V elas são divididas em queda livre
E questões MUV de carrinhos e tudo mais, com aceleração igual à gravidade, que é aproximadamente 10. Alguns casos 9,8, outros casos 10. Enem, quando tem que fazer alguma conta, eu sempre me recordo de ter visto ali 10 na aceleração da gravidade. Equações da queda, você está vendo que são as equações do MUV? Só que aí a gente modifica essas equações para que elas fiquem com a carinha da queda. Então, H é igual. Velocidade inicial é zero, o corpo é abandonado. Aceleração é a gravidade. G, T² sobre 2. E se eu considerar a gravidade igual a 10, H igual a 5T². 5T². Velocidade. Velocidade igual. Velocidade inicial, zero, corpo abandonado, igual a GT. Se eu colocar numérico, velocidade igual a 10T. Agora olha só, o Galileu descobriu nas experiências dele uma propriedade muito interessante em qualquer MUV e na queda livre mais ainda. Vamos pegar essa equação da altura e vamos começar a trabalhar com ela. Vamos jogar o tempo de 1 segundo. Se eu jogar o tempo de 1 segundo, o corpo percorre 5 metros. Então eu vou aqui e vou colocar 5 metros, ó. Tempo igual a 0, tempo igual a 1, 5 metros. No cantinho aqui, ó. Agora eu vou colocar tempo igual a 2. Tá aqui, ó. Tempo igual a 2, tempo igual a 3, tempo igual a 4. Tempo igual a 2, 2² vai dar 4. 4 vezes 5, 20. 20 metros. Só que 20 metros é tudo isso, ó. 20 metros. Eu já usei 5. Então, 15 metros aqui. Agora eu vou no tempo igual a 3. 3², 9. 9 vezes 5, 45. Então, daqui até aqui, 45 metros. Mas eu já usei 20. Então é 25. Agora vamos no tempo igual a 4. 4², 16. 16 vezes 5, 80. Então daqui até aqui, 80 metros. Mas eu já usei 45. Então sobra 35 metros. E o Galileu percebeu que se eu dividir um MUV em intervalos de tempos iguais, ó, aqui eu tenho um intervalo de 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo e 1 segundo. Intervalos de tempos iguais. O MUV percorre uma relação de números D, 3D, 5D, 7D, 9D, relação de números ímpares. Isso é conhecido como tabela de Galileu. Repara aqui os números. 5, 15, 25, 35, 45, 55. É a relação, é a tabela de Galileu para a queda dos corpos. Muito legal essa tabela, viu, cara? Compensa você dar uma voltadinha no vídeo e ouvir de novo, e assistir de novo. Isso resolve problemas de queda muito rápido. Ah, uma queda de 3 segundos, como é que ela acontece? No primeiro segundo ele cai 5 metros, depois ele cai 15, depois ele cai 25, totalizando 45 metros de queda. Então você consegue resolver muita queda livre de cabeça. Isso é muito legal, isso é muito útil, não só para o Enem, mas para qualquer vestibular. Então o Enem cobra nessa parte questões teóricas envolvendo a massa, ele quer saber se a queda vai depender da massa, a gente já sabe que não depende. Ah, professor, e se tiver resistência do ar? Ih, cara, aí não é tão simples assim não. Aí envolve coeficiente aerodinâmico, envolve um monte de coisa. Tá? Aí não seria aí uma questão para um vestibular ou para um Enem, para um vestibular simples. Aí o bicho pega legal. Vou agora fazer uma questão com vocês envolvendo queda. Vou pegar aqui na nossa lista a questãozinha 5 e fica de presente aí para vocês a questão 10. As duas são de queda. Então, vou apagar aqui e já volto. Galera, você quer aproveitar melhor o seu curso Enem? Tem esse book, que são 10 listas de exercício com 250 exercícios do Enem para você aproveitar da melhor maneira o seu curso. Onde que você compra isso? O link de compra está na descrição do vídeo. Você compra pela Hotmart, sabe quanto? R$14,90. Aproveita teu curso. Então vamos lá na questãozinha 5, povo. Para o salto do Grand Canyon,
usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui uma massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. Rapaz, deve ser emocionante. Você entendeu a ideia dos caras? Você está na borda do Grand Canyon, vem com 2 motos, cada um com uma moto, detonando de velocidade e pula no vazio com a moto, cara. Você pula em cima da moto. Aí você tá com paraquedas, mas você pula com a moto. Enquanto você começa a cair segurando a moto, você joga a moto, solta ela e aciona seu paraquedas. Você vai destruir a moto, é lógico, mas eu acho que dinheiro para esses caras não é problema. Agora eu imagino a emoção, cara, de fazer isso daí. No instante que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente. Por quê? Por que elas atingem o solo simultaneamente? É uma questãozinha rápida, tranquila, teórica. É isso que você tem que buscar no Enem, tá? Não pegue questões... olha que doido, eu dou aula de física, tô te ensinando física para o Enem e te falo, não pegue questões de física que envolvam conta no começo da prova. Vá para as questões fáceis. Vá para as questões fáceis. Ah, pegou uma questão que tem que fazer aí 2 equações de Torricelli? Pula. Ah, mas eu sei fazer. Pula ela, cara. Bota um círculo nela que você sabe, marca e vai para as fáceis. Vai para as diretas como essa daqui, para as questões de humanas e depois você volta nas mais difíceis. Lembre, falta tempo. Qualquer aluno que está manjando vai falar que o Enem falta tempo, porque são muitas questões em pouco tempo. As motos atingem o solo por quê? É que elas têm a mesma inércia? Não, porque para ter a mesma inércia elas teriam que ter a mesma massa. Estão sujeitas à mesma força resultante? Não, porque a força resultante é a massa vezes a aceleração. Semana 2. Se eles não têm a mesma massa, não têm a mesma força resultante. Tem a mesma quantidade de movimento? A quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Se eles não têm a mesma massa, não têm a mesma quantidade de movimento, considerando que eles têm a mesma velocidade na partida. Ele falou isso? Tá, vão utilizar com pistas idênticas, de forma que elas deixam a pista ao mesmo tempo. No instante que sai, ele nem fala que eles saíram com a mesma velocidade, só fala que eles saíram ao mesmo tempo. Então não tem como afirmar de jeito nenhum. Adquire a mesma aceleração durante a queda? Aceleração da gravidade. As duas caem com a aceleração da gravidade. São lançadas com a mesma velocidade horizontal? Eu não posso afirmar, acabei de falar isso. Ao ler o enunciado, ele não deixa claro isso, que eles partiram com a mesma velocidade, nem deixa claro. E isso não importaria também para o tempo de queda. Então, resposta correta, letra D. D de dado, uma questão boa para você fazer no começo da prova. Agora eu vou passar um resuminho para vocês sobre composição de movimentos, trabalhando um pouquinho com vetores, e aí nós vamos fazer mais algumas questõezinhas de vetores. Lembrando aí que na queda livre fica de presente para você a questão 10 da nossa lista da primeira semana. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, galera, composição de movimentos. Vou dar 2 passadinhas aqui com vocês. Primeira delas, vetores com mesma direção. Um exemplo clássico é um rio. Eu já vi exemplos também num vagão de trem, um molequinho correndo em cima de um vagão de trem, a favor do trem e contra o trem. São os 2 exemplos que eu me lembro agora, trem e rio. Então assim, nós temos um riozinho com a velocidade da correnteza. Então a correnteza está aqui para a direita. Tem um barquinho que está descendo o rio, tem outro barco que está subindo o rio. Tanto o VB quanto o VA, eles são velocidades em relação ao rio, a correnteza. Então VA é a velocidade própria do barco em relação à água. E VB é a velocidade própria do barco em relação à água também. Agora eu quero a velocidade resultante. Então, velocidade resultante em relação às margens, em relação a esse observador aqui, ó. Aqui tem um observador, ó. Ops. Então, quanto vale a
vamos chamar esse observador de C, tá bom? Quanto vale VAC? Que é a velocidade do barco em relação ao observador C. Como o barco está a favor da correnteza, a velocidade do barco A em relação ao observador C vai ser VA mais VC. Aqui eu já estou trabalhando tudo em módulo. Então, como eu estou descendo um rio, aí eu somo a velocidade tanto do barco quanto da correnteza. Aí nós temos também a velocidade VBC, que é a velocidade do barco B em relação à correnteza. Então, a velocidade do barco B em relação à correnteza, eu faço VB menos VC. Então, quando o barquinho está subindo o rio, você subtrai a velocidade do barco da correnteza. Quando o barquinho está descendo o rio, você soma com a velocidade da correnteza. Isso é composição de movimentos de vetores de mesma direção, vetores que estão na mesma reta. Note, hein? Esses vetores eles têm a mesma direção. Todos eles, se eu colocar aqui que essa é a linha horizontal, então todos eles estão na horizontal. Alguns deles têm sentidos contrários. Então, esse tem um sentido para a direita, sentido para a direita, sentido para a esquerda. Então tome só esse cuidado. Tem a mesma direção, mas não tem o mesmo sentido. Legal? Agora a gente vai falar de vetores com direções perpendiculares. Pronto, galera. Temos aqui então vetores com direções perpendiculares. Ou mesmo vetores oblíquos, porque na verdade esse primeiro vai estar perpendicular, o segundo não vai estar não. Então, vetores oblíquos. Peguei um rio, mesmo esqueminha do rio, riozinho descendo, correnteza está aqui. E eu peguei agora dois barquinhos atravessando o rio. O primeiro barco faz o seguinte, ele aponta o barco dele perpendicular à margem, perpendicular às margens. Ao fazer isso, ele gera a travessia mais rápida, porque ele usa toda a potência para atravessar, esse rio. Só que eu vou somar a velocidade do barco à velocidade da correnteza. Porque tem uma velocidade da correnteza aqui. E isso vai gerar uma velocidade resultante que vai indicar para onde que o barco vai. Então aqui a gente tem a velocidade resultante. E essa velocidade indica para onde que o barco vai. Então, ele atravessa o rio mais rápido, porque ele usou toda a potência dele para atravessar. Porém, gera um arrasto. Ele acaba indo rio abaixo, ele é arrastado. Mas vamos supor, eu quero atravessar um rio a nado. Essa seria a melhor maneira de fazer. Mira a margem oposta e nada igual um doido. Não interessa que a correnteza vai te arrastar. Você está usando toda a potência do seu nado para atravessar o rio. Não tente brigar contra a correnteza, a não ser que você tenha um barco a motor. Aí você pode brigar contra a correnteza, que é esse caso aqui. Ó. Então, o carinha B, ele inclinou um pouco contra a correnteza. Eu vou somar com a velocidade da correnteza. E nesse caso, a resultante desses dois vetores vai dar bem aqui, ó. Essa é a velocidade resultante. Aí esse cara atravessa e chega bem aqui. Então ele atravessou do jeito mais curto. Então essa é a travessia mais curta e essa é a travessia mais rápida. Por que que ela é mais curta? Porque ele sai logo na margem oposta. Mas ela não é mais rápida porque eu não estou usando toda a potência do meu barco para atravessar. Eu estou usando parte da potência do barco para cancelar a correnteza. Agora, na travessia mais rápida, eu uso toda a potência do barco na travessia. Coloquei o barco na perpendicular da margem, vou o mais rápido possível para outra margem, porém, efeito colateral, eu sou arrastado. Não quero ser arrastado. Inclino o barco contra a correnteza e faço a travessia mais curta. Efeito colateral, essa travessia ela acaba ficando um pouco mais lenta. É isso aí, cara. Composição de movimentos é a parte que mais aparece aí relacionada a vetores. Se você for jogar suas fichas em vetores, jogue em composição de movimentos. Vou trabalhar agora com vocês
uma questãozinha de composição de movimentos, que é a questão 3. Então, vou fazer aquele esqueminha e já volto. Então, olha só que legal, você tem que ter isso em mente, cara. O Enem nunca fica dentro da caixinha. Então, o que eu te expliquei ali está dentro da caixinha. Qualquer livro de física você encontra. Ah, barquinho descendo o rio, subindo o rio, atravessando o rio. Agora, vamos ler essa questão, você vai ver que legal. Ao longo de um trecho retilíneo, deixa eu compartilhar com vocês aqui, né? Tá aí. Ao longo de um trecho retilíneo de um rio, um afluente perpendicular à sua margem esquerda, conforme mostra a figura a seguir, observado de cima, o barco trafega com velocidade constante pelo afluente até entrar no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo pequena junto à margem e máxima no meio. Ah, essa frase, cara, ela fenomenal. A correnteza não é constante, a maioria dos problemas vem com correnteza constante. Então o Enem quer que você raciocine, cara. Isso é muito legal. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza. Mas o navegador procura mantê-lo sempre perpendicular à correnteza do rio. Como se ele tivesse, não. Ele está fazendo a travessia mais rápida. E o motor é acionado sempre na mesma potência. Pelas condições descritas, qual a trajetória desse barco? Haha, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Correnteza está aqui. E aqui está o afluente. E o barquinho está vindo aqui. Com uma velocidade, eu vou chamar de VA aqui. Barquinho A. Olha a correnteza do rio. Correnteza do rio faz isso. Quando o barco estiver aqui, vou tirar o desenho do barco agora. Vou colocar um ponto material. Aqui, um ponto material aqui e aqui. Todos esses pontos materiais têm a mesma velocidade na vertical aqui, ó, que é a velocidade do barco. Ó. Todos esses vetores azuis, eles nunca mudam, tá vendo? Tá aí, nunca mudam. Agora, nós temos os vetores horizontais. Os vetores horizontais, primeiro, pequenininho, depois, médio, grandão, médio e pequenininho. Então, no início, a trajetória do barco fica mais para baixo, depois inclina, inclina mais, fazendo isso daqui, ó. Depois volta a ficar mais para baixo e mais para baixo. Então faz isso daqui, ó. Essa é a trajetória do barco. O arrasto vai aumentando e depois o arrasto vai diminuindo. Questão muito legal, questão muito interessante, que envolve raciocínio puro, cara. É sair da caixinha. Isso é muito valorizado, isso nas competências e habilidades do Enem está escrito lá, não sair da caixinha. Mas está escrito que você tem que ter um raciocínio, cara, na questão. E não só sair aplicando uma fórmula ou decorar alguma coisa. É ter um raciocínio, tentar desvendar e resolver problemas. Legal? Que resposta que gera isso daí pra gente? Vamos dar uma olhadinha. Essa trajetória... Tá, calma lá. Então ele quer saber até o meio do rio, como é que é? O navegador procura... Tá, pelas condições, a trajetória que apresenta o movimento seguido pelo barco. Ó, não tem, né? Quer ver? A trajetória completa. Então, se vai vou colocar essa daqui, a trajetória D. Porque ele entra e o arrasto vai aumentando. Tá? Se ele quisesse a trajetória completa, seria a D emendada com a E. Mas como ele entrou ali no canalzinho, a trajetória é a letra D. D de dado. Tranquilo? Que referente a esse pedaço aqui, ó. Referente a esse pedaço. Vamos fazer mais um. Vamos fazer um aqui de triangulação bem legal. Vamos lá. Galera, última questão então da nossa terceira aula, cara. Outra vez, é uma questão que você tem que sair da caixinha, cara. Que matéria que é essa? Vetores, propagação de ondas, sei lá. Vamos ver.
Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular, na região onde se originou a ligação. Em uma região, o aparelho está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema. Considerando que as torres de celular são puntiformes e que estão sobre o mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou essa ligação? Olha só que legal. Tem uma torre aqui e o aparelho celular aqui. O aparelho celular está se comunicando com a torre. Vamos supor que o sinal, num determinado momento, está indo do celular para a torre. Ao chegar na torre, a torre devolve esse sinal, devolve uma resposta ao aparelho. Então o sinal vai e volta. Isso demora um tempo. Ou ao contrário, né? O sinal sai da torre e o aparelho devolve. Esse tempo de devolução, ele é conhecido. Os nanosegundos, microsegundos que demora para o chip, para o aparelho responder, isso é conhecido. Aí o que acontece? Demora um tempo para o sinal ir e voltar. O software que está querendo calcular essa distância faz velocidade média ΔS por ΔT, C, que é a velocidade da luz, é igual a 2 vezes a distância L, que é essa daqui, dividido pelo tempo. Por que 2 vezes? Porque o sinal foi e voltou. Desprezado, lógico, o tempo de processamento, alguma coisa no tipo. Com isso, a distância L vai ficar CT sobre 2. Onde C é a velocidade da luz, porque eu estou trabalhando com onda eletromagnética. T é o tempo que demora para a torre receber a resposta do celular, supondo que foi a torre que emitiu o sinal. O 2 é a ida e volta. Ao fazer isso, essa torre acabou de descobrir a qual distância que esse celular está. Só que isso gera um círculo, saca só. Vou pegar a trena aqui que fica bem fácil, ó. Travo a trena aqui, olha aí, e gera esse círculo aqui, ó. O celular pode estar em qualquer ponto nesse círculo. Bom, eu não localizei o celular. Preciso de mais torre. Então, vou usar uma outra torre. E tem mais torre? Tem, cara. Em Londrina, que é a cidade que eu estou dando essa aula, da TIM, se eu não me engano, são 9 ou 10. 9 ou 10 estações rádio base. A sigla é ERB, Estação Rádio Base. 9 ou 10 para cobrir o sinal na cidade. Com isso, você sempre está conectado em mais de uma torre. Aí o procedimento é o mesmo. A torre manda, o celular devolve e a torre calcula a distância. Aí, com a segunda torre, a gente descobre isso daqui, ó. Repara que agora ficaram 2 pontos para esse celular se encontrar. Ou o celular está aqui, ou o celular está aqui. São esses os 2 pontos. Agora falta mais uma torre. Se eu tiver uma terceira torre, vamos supor aqui, aí ela também se comunica com o celular, manda o sinal repete, e aí você fez a chamada triangulação. Por que triangulação de sinal? Porque são 3 torres. E a intersecção desses 3 pontos é onde o celular se encontra. Ah, é assim então que a gente usa a localização para saber onde tem um amigo meu, alguma coisa assim? Não, você usa a localização via GPS. A localização via triangulação é exclusiva da operadora, segundo consta, ela é sigilosa, ninguém tem acesso, a não ser por ordem judicial para localizar o seu celular via triangulação. Fora isso, é tudo via aplicativo puxando pelo GPS. Aí o GPS você autoriza e ele te localiza via satélite. A triangulação não precisa de GPS. Qualquer aparelho, mesmo sem GPS, pode ser localizado por triangulação. Só não vai ser localizado se você colocar no modo avião ou desligar, porque aí ele não se comunica com torres.
Então o total tem que ser 3 torres. 3 torres me joga na resposta C. Aí você me fala, onde que eu estudo isso? Qual parte da matéria? Cara, nenhuma teoria de livro traz isso daí. Onde eu estudei isso foi na engenharia elétrica, numa matéria envolvendo transmissão de sinais. Só que é lógico, a gente não ficava só nessa... Essa parte aqui é só a teórica, depois a gente entrava na matemática, tudo. Bem pesado esse assunto, por sinal. Galera, com isso nós finalizamos a nossa terceira aula da primeira semana. E agora a gente vai para o assunto muito importante na quarta aula, cara. Muito importante mesmo. Se você está cansadão agora, para por hoje, estuda isso e retoma no próximo dia. Você tem uma semana para fazer isso. Porque essa última aula, eu falo para você, tá páreo a páreo em gráficos, que são as duas mais importantes. Gráficos e essa. E o que é essa? Movimento circular. Cai e cai demais. Então, vamos lá.